Moradores de um Tempo, sejam todos muito bem-vindos a mais um mini curso aqui no canal da Turma da Tia Tati. Para você que está chegando aqui agora, me chamo Tatiane Anzini, sou formadora de contadores de histórias, especialista em literatura infantil. Ah, como eu amo essa comunidade das histórias. Gostaria de parabenizar por você estar aqui, por tirar o seu tempo e ter essa disposição de levar dicas, por levar conteúdos inéditos para suas crianças. Neste mini curso, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que aqui no canal da Turma da Tia Tati nós temos milhares de mini cursos. Estamos falando de dislexia, de educação especial, contação de histórias que é minha praia, literatura, brincadeiras cantadas, interpretação de desenho, poesia, alfabetização. Então, meus alunos costumam dizer que é Tatflix, e eu adoro esse termo também, porque você chegando aqui no canal, você vai ter uma base, você que está começando agora, ou você que quer se aperfeiçoar, ver o que eu trago de novidade do mundo, do nosso país, aqui para vocês. Seria muito importante para suas crianças, vocês acessarem esses mini cursos e trazerem ideias novas para elas, tá certo? Nós da Turma da Tia Tati, então nós hoje, graças a Deus, nós somos referência na área de contação de histórias. Para quem não conhece os nossos cursos online, eu vou deixar aqui abaixo toda a referência dos nossos cursos. Nós temos cursos intermediário, avançado e profissionalizante de contação de histórias. Nós temos o curso de contos de fadas, psicanálise dos contos de fadas, interpretando os contos africanos, histórias e brincadeiras cantadas. Nós temos também, vocês pediram tanto que nós, com a tia Érica, né, a professora Érica, que está aqui com um mini curso de alfabetização básico, e vocês pediram tanto que a gente acabou desenvolvendo com a Érica o curso avançado de alfabetização. Então vale a pena vocês conferirem. Nossos certificados são autorizados e nós somos associados à BED, de ensino à distância. Também fico muito feliz que os nossos certificados estão sendo muito bem aceitos pelo país, tá certo? Nossos certificados constam todos os elementos necessários para que você possa passar aí na sua atividade complementar, em concurso público, enfim, para progressão de carreira. Esses dias eu recebi um recadinho também que eu até publiquei lá no Instagram da Turma da Tia Tati, uma professora que passou na seleção de emprego com os mini cursos, gente, vocês têm ideia disso? E ela disse assim, agora eu vou fazer todos os seus cursos pagos. Então assim, é uma grande honra a gente poder proporcionar esses mini cursos gratuitos para vocês e também desenvolver o nosso trabalho, porque se não fosse a comunidade dos cursos pagos, nós não estaríamos aqui, né, nesta sala, não haveria câmera. Então eu agradeço também a todos os meus alunos da comunidade da Turma da Tia Tati que acompanham o nosso trabalho, tá certo? Então você que está chegando aqui agora, ou você que já me conhece, vamos para mais um mini curso, papel e caneta na mão, vão acompanhando o material que eu disponibilizei para vocês. Vamos lá. Nesse mini curso serão disponibilizados para vocês vídeos na sequência, tá certo? Todos os dias serão disponibilizados 2 vídeos para vocês no mesmo horário. Você que ainda não está no nosso grupo da Turma da Tia Tati, onde a gente divulga os nossos cursos gratuitos, os nossos lançamentos, tá certo? Vale a pena você entrar. Eu também vou deixar um link aqui abaixo para que você possa entrar no grupo do WhatsApp, caso você não esteja. Nós enviamos as mesmas coisas para todos os grupos, tá certo? Disponibilizei material, o certificado será enviado somente depois desse mini curso, ou seja, na quarta-feira, depois das 10 horas da noite.
é de extrema importância que você assista todos os vídeos até quarta-feira, às 10 horas da noite. Para receber o certificado, você vai ter que abrir lá na Simpla ou ficar de olho no seu e-mail. Aqui na turma da Tia Tati, nós trabalhamos com duas plataformas. Trabalhamos com a Simpla, que é de cursos gratuitos, e trabalhamos com a Hotmart, que é a maior plataforma de cursos online do Brasil, que é onde ficam os nossos cursos pagos. Tem aplicativo e tudo mais, tá? É de extrema importância que você salve os e-mails que nós vamos enviando na sua caixa de e-mail. Salve, começa a procurar no seu spam, lixeira, arquivo morto. Se você está recebendo, salva isso para você na sua caixa principal e para você também receber os nossos próximos lançamentos e os nossos próximos cursos gratuitos, tá certo? Começar esse curso falando em leitura, que é a minha praia, literatura infantil, eu vou fazer uma pergunta desafiadora para você que está me assistindo agora. Professora, estagiária, coordenadora, mãe, você que veio com algum propósito nesse curso para aprender dicas novas. Eu também espero que esse curso possa ser tranquilo, possa ser um curso gostoso de se ver. Vou pontuar algumas dicas, vou dar algumas sugestões para que vocês possam fazer diferente. Então eu espero que esse mini curso possa ser tranquilo para você que está me assistindo. Você é uma professora leitora? Você é uma estagiária leitora? Você é uma coordenadora leitora? Você é uma mãe leitora? Tem uma frase que eu pontuei aí para vocês no material, que é da Ruth Rocha, e a gente começa assim, né? Leitura, antes de mais nada, é estímulo, é exemplo. Todos os materiais de literatura infantil, tudo que envolva leitura, nós sempre vamos começar a embasar nesse estímulo. Como que eu posso exigir das minhas crianças que elas gostem de ler, que elas gostem das minhas atividades, que elas gostem de pegar os livros, manusear, levar para casa? Como eu posso exigir isso sendo que eu não sou uma boa leitora, um bom leitor? Vou desafiar você aqui agora. Faça essa autoavaliação. Quanto tempo você não leu o livro? Quanto tempo você não visita um museu? Você não está ligado à cultura? Como está sendo essa distribuição de tempo na sua vida? Como está o seu momento de lazer? Ele envolve arte, documentários, filmes, cinema, leitura de livros, passeios culturais. Acho muito importante a gente fazer essa avaliação, porque lembra, eu destaquei a Ruth Rocha, mas nós temos uma especialista na área de literatura infantil, que é uma colombiana chamada Yolanda Reis, e ela sempre aponta isso, que nós precisamos estar o tempo todo conectado com a arte, com os livros, e as crianças precisam ver isso, né? Porque o estímulo vem da onde? Do exemplo. Então, se essa criança não está vendo você pegar um livro na sala de aula, se essa criança pergunta para você qual que foi o último filme que você assistiu, ela fala, muito tempo, eu só ando cansada. Isso não vai haver estímulo. E em casa, as mães que vão me assistir aqui também, é a mesma coisa. Os seus filhos estão te vendo ler, seus filhos estão vendo você procurar peças de teatro que sejam gratuitas. Por exemplo, aqui na minha cidade é cheia de espaços culturais gratuitos que você pode assistir uma peça, um espetáculo, oficinas, workshops. Então a criança, ela precisa ser estimulada o tempo todo. Então eu já começo a fazer aí essa pergunta para você, para que você, professora, se avalie
perante a tudo isso. E é de extrema importância também que vocês levem essa pauta para a reunião de pais. Para aquelas crianças que às vezes as mães vêm questionar: ai, meu filho está lendo primeiro que o outro. Ai, meu filho não gosta de ler, ele tem preguiça. Né? Precisamos falar da preguiça também na hora da leitura, porque às vezes a preguiça é perante alguma patologia que essa criança está desenvolvendo também. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora que a gente falar que as crianças têm preguiça, tá? Porque às vezes essa preguiça está sendo estimulada através de uma patologia, uma dislexia, um autismo, TDAH, tá certo? Então, antes de mais nada, de fazer as nossas ações, a gente tem que ser estímulo e a gente tem que, de fato, reconhecer o que nós estamos fazendo na sala de aula. Eu gostaria muito que vocês levassem essa pauta nas reuniões de vocês. Olha, para estimular a leitura, as crianças precisam ver vocês comprando. Hoje caiu a porcentagem de jornal, né? Mas ainda existe, por exemplo, aqui na minha cidade. Elas precisam ver vocês levando cartas no correio, comprando livros, indo em livrarias. Elas precisam ver que vocês compram livros. Elas precisam ver esse exemplo, tá certo? Senão nada vai acontecer. Vocês já levaram essa pauta para a reunião de vocês? Ai, Tati, mas eu estou na educação infantil, eu trabalho com 0 a 2, mas você precisa estimular esses pais também a leitura, a comprar livros para as crianças, a incentivar autores nacionais. Então, é bem por aí, tá certo? Outra coisa que eu gostaria de pontuar para vocês, para finalizar aqui esse desfecho, essa pergunta, se nós somos realmente leitores. Quantos livros você lê por mês? Professora, como está seu tempo distribuído na sua rotina? Você tem um tempo para você? Você tem um tempo de lazer? Como que está a sua questão com a arte? Porque através da arte você vai criando conexões e vem a imaginação, a criatividade, a curiosidade, para que você possa fazer o melhor para suas crianças. Então não adianta eu só levar as minhas crianças para o museu, as minhas crianças fazerem projetos, se a professora não está conectada, tá bom? Fica aí então esse questionamento, essa pergunta para vocês. Falando em termos de BNCC, a BNCC ela sugere em questões de leitura para a educação infantil de 0 a 5 anos, que nós trabalhemos uma única coisa com as crianças. Olha só, gente, simples, pode ser feito de várias maneiras, eu vou explicar aqui para vocês durante esse mini curso, algumas dicas, estímulos para vocês. Olha só que interessante. Oralidade, ela pede, então, tudo que você ler sobre a BNCC Educação Infantil, envolvendo leitura, eu já venho falando isso há bom tempo nas minhas lives, nos meus cursos. Olha, vamos trabalhar oralidade na contação de histórias, olha, vamos trabalhar oralidade para a questão de leitura, porque primeiro a gente lê e depois a gente escreve. Então, primeiro a gente está no mundo do letramento e a gente já tem uma noção e depois a gente aprende, né, a questão da consciência fonológica e a gente começa a aprender a ler. Eu vou até explicar isso bem direitinho aqui para vocês. Oralidade. Então não esqueçam, a BNCC ela pede que a educação infantil seja estimulada na leitura e contação de histórias através da oralidade. Vamos lá, crianças de 0 a 2, berçário. Como que funciona o berçário? Olha lá que eu coloquei para vocês no material. Os bebês se expressam pela boca. Freud já dizia, né, gente? Ele já dizia que esse período de descoberta se chama fase oral, que dá de 0 a 2 anos. E é interessante a gente perceber, então, criança de 0 a 2, oralidade, e é interessante a gente perceber, vocês que são professoras do berçário, tem professora do berçário aqui, escreva para mim os relatos que vocês possuem com as crianças, com as expressões faciais. Então, essas crianças terão que ser estimuladas com a oralidade
e com as expressões faciais, com o rosto, tá bom? Então, pensando em leitura, pensando em contação de histórias, pensando em entreter a novas descobertas, para entregar para esse bebê, eu vou usar o que? A oralidade e a expressão do rosto, tá? Como que a gente pode estimular a leitura no berçário? Eu sei que vocês já têm as salas equipadas, com tatame, com o horário do banho. É curioso quando vem algumas estagiárias me perguntar que elas estão lá no berçário, estão começando, né, a trabalhar no berçário, que cada bebê tem a sua rotina, o seu estímulo, então a gente precisa respeitar esses bebês. Pode ser que vai ter um bebê ali com um livro na mão e vai ter outro que vai tomar banho, tem outro que está dormindo. Então vocês que são professoras do berçário, escreva aqui como é que é a rotina de vocês, porque uma frase que você escreve aqui nos comentários pode ajudar a todos que estão lendo. Pode fazer assim, eu vejo muitas professoras do berçário com culpa, mas não compreendendo de fato como são os bebês. Então eu vejo muita professora culpando, querendo que eles sejam robôs. É hora de contar história, é hora de comer. Claro que ali ela já vai entender que é uma rotina, você pela sua programação, pela sua logística da semana, vai ter um planejamento, mas, gente, são bebês. Cada um está no seu universo descobrindo. Por isso que escrevam para mim se no berçário vocês têm assistentes, estagiárias que ajudam, porque geralmente no berçário cada bebê está fazendo uma coisa ao mesmo tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado e, por favor, você que está se culpando no berçário por conta disso, remova essa culpa de cima de você, tá? E vamos começar a ler Freud, Piaget, que fala sobre o desenvolvimento. Vamos tentar buscar recursos para que você tire essa culpa de fato em cima de você, tá bom? Vamos lá. Então eu sei que criança de 0 a 2, oralidade facial. Vocês já pegaram um bebê olhando assim? Vocês já viram um bebê olhando com os olhos bem acirrados? Como eles elevam o olhar? Então ali você já sabe que o facial é de extrema importância. Olha lá, para você levar na rotina aí do cantinho da leitura para as crianças no berçário. Na hora da leitura, eu vou priorizar minha expressão facial. Eu tenho várias dicas aqui no canal de expressão facial. Nós temos um mini curso de berçário, nós temos também contação de histórias, workshop de contação de histórias, e eu falo muito da oratória, se eu não me engano, num mini curso de oratória para professores, que vale a pena vocês conferirem para ter mais repertório para trabalhar com as crianças, tá? Segundo, olha lá, vamos pontuar. O que eu posso trazer para esse berçário? Utilize objetos, bonecos ou outros recursos e dê vida aos personagens, variando de maneira de contar aquela história, tá? Então, facial. Então eu vou priorizar aqui meu olfato, meu paladar, audição, visão, enfim, eu vou usar os meus 5 sentidos para trabalhar com esse bebê na hora da leitura, na leitura ou na contação de histórias. Trazer objetos ou palitoches ajudam muito esse bebê a prestar atenção. E aqui, gente, na hora que vocês estiverem contando a história ou lendo para os bebês, porque sim, você pode somente ler para os bebês e você for expressando os palitoches ou os bonecos ou brinquedos que tem a ver ali com o que você está falando, você já tem que começar a perceber se essa criança está olhando direito, se ela está ouvindo direito, porque desde o berçário já dá para perceber se essa criança
tem alguma patologia, se essa criança está olhando diferente, se ela está sem estímulo, será que ela está ouvindo bem? Para que vocês possam ajudar as mães e sempre conversar com elas, tá bom? Vocês que trabalham aqui no berçário de 0 a 2, já aconteceu isso com vocês? Relatem aqui, por favor, porque tem muita gente que lê os comentários e a gente vai abrindo visões e consciências do que fazer, do que não fazer. O que vocês já descobriram através, na hora da leitura? Audição, o que vocês já descobriram? Visão nesse bebê. Assim a gente ajuda milhares de professoras que vão ler esse comentário, tá bom? Livros, olha lá, terceiro estímulo na leitura, livros de água com som. Vocês já viram aqueles bebês que estão lá na água e tem aqueles livrinhos de água sanfonado, dá para manusear? Então o bebê já tem esse contato com o livro desde pequeno, tá bom? Seria interessante vocês se organizarem e proporem para a gestão da escola ou a coordenação a trazerem mais esses livros de água para usar no banho, livros de sons, principalmente de animais, livros sanfonados, livros com textura. Isso é muito importante para essa faixa etária, tá? Histórias cantadas, que eu adoro. Aqui no canal tem várias histórias cantadas. Inclusive, nós temos um curso específico de histórias e brincadeiras cantadas. Oralidade, eu posso cantar contando uma história para criança, certo? Então eu imagino que muitas de vocês já fazem isso, manuseando os fantoches, manuseando as luvas, os palitoches, os brinquedos, elevando sempre a oralidade e essa expressão do rosto. Próximo estímulo, que às vezes eu entro nas escolas municipais e eu não vejo muito isso, que é um tapete sensorial. É diferente do tatame que você tem, que você deixa as crianças gatinharem, manusearem ali. Mas seria interessante vocês pesquisarem e produzirem um tapete sensorial. O que vai ter nesse tapete? Olha lá que eu coloquei para vocês. Vai ter livros sanfonados, livros com textura, livros com cheiro, com som, para que ela possa estar ali, se envolvendo com a rotina do livro. Também gente, todas essas dicas, esses elementos que estão contribuindo para essa rotina do cantinho da leitura para as crianças de 0 a 2, vocês podem falar para os pais, para que ela não fique só na escola fazendo isso, mas que ela seja estimulada o tempo todo, tá? Olha lá que bacana! Imagens coloridas com sons diferentes. Você pode imprimir, Tati, eu não tenho condições de imagem colorida. Bom, eu tenho certeza que você vai ter um cartonato, você vai ter um papel paraná, um feltro, alguma coisa você vai achar na sua escola para você manusear isso e usar com os bebês. Depois, olha lá o que eu coloquei para estimular esses bebês na leitura. Ler para os bebês muito mais vezes. Então, uma mesma história, ler para eles várias vezes. A gente tem o hábito, isso eu não estou falando de 0 a 2, eu estou falando o hábito assim, de todo professor, que lê a história uma única vez. Por que a gente lê a história uma única vez? Por que a gente vai lá, conta os contos de fadas, depois eles não são lembrados mais no final do ano? Então, para os bebês, é de extrema importância que você repita essas leituras para ele, tá? Outro estímulo que eu estou dando aqui para vocês, outra dica: deixe a criança escolher a página do livro. Ela precisa de prazer. Então, se eu falo em leitura, a criança tem que ter estímulo e prazer na hora da leitura. Isso não é criança de 0 a 2, eu estou falando para todo mundo, até
é a gente que é adulto. A gente tem que ser estimulado, tem que ter disciplina e tem que ter prazer do que eu estou lendo, fazendo. Gente, se a criança está gatinhando ali e pega o livro e ela abriu, ficou encantada com aquela imagem, as imagens coloridas dos livros são muito importantes para essa faixa etária. Leia só aquele pedacinho se tiver um texto. Mostra para ela, pega porque ela ficou interessada naquele ponto, naquele livro. Tá tudo bem. Depois vocês vão ver que ela fecha o livro e vai fazer outra coisa, vai gatinhar, ou está em outra rotina, ou você vai passear com ela. Tá tudo bem. Nós não podemos tratar as crianças de 0 a 2 como robôs, como crianças de 8, 9 anos, que já dá para fazer uma dinâmica totalmente diferente. Tá certo? A gente tem que respeitar. Os bebês compreendem melhor os sons quando falamos devagar. Pronuncie as palavras lentamente. Devagar. Era uma vez uma casinha. Dessa maneira, falando devagar, expressando o seu facial, mudando, estimulando. Quando você fazer uma pergunta, faça uma pergunta. Quando é ponto final, você tem que trazer essas entonações para o bebê, certo? Próximo dica que eu tô dando para vocês, material concreto, que eu acho que é o que vocês já têm. Muitos livros disponíveis, livros coloridos de animais, livros de textura diferente para eles sentirem. Aí eu sei que vai ter uma pergunta, eu sei que vocês devem estar se questionando assim, eu até deixei aí, né? E aí, Tati, e quando o meu bebê não se interessa pelo livro, ele fica muito agitado durante a leitura? Já até expliquei para vocês agora há pouco, tá tudo bem. Deixa ele ter prazer, deixa ele ser estimulado. Pegou o livro, ele abriu, ou ele ficou encantado com a capa, tenta trabalhar com ele com a capa. Olha, é duro, duro. E você repete, fala lentamente, usa a sua expressão facial. Ele abriu o livro, ficou encantado, tá tudo bem, tá tudo bem. Vamos tirar essa culpa nossa de que os bebês precisam abrir os livros, que os bebês precisam seguir uma métrica. Cada bebê é individualizado, tá bom? E se o bebê rasgar o livro? Eu sei que vocês iam me fazer essa pergunta que eu recebo direto. Se o bebê rasgar o livro, gente, olha lá que eu coloquei para vocês. Tente aproveitar a oportunidade para ensinar o pequeno sobre como manuseá-lo. Outro ponto importante é não descartar o livro danificado. Afinal, ainda que uma página ou outra esteja rasgada ou amassada, ainda temos o restante todo da história para aproveitar. Dá para aproveitar tudo com o bebê, tá bom? Então, você vai ter que comprar livros e saber, né? A gestão da escola vai saber que eles podem ser rasgados, que eles podem colorir os livros, enfim. Então, deixa os bebês rasgarem, é de extrema importância que eles estejam em contato com estes livros, com as canetas, com os cheiros e com as texturas, certo? Vamos pro próximo vídeo? Te espero lá!